funciona. Vamos lá para mais uma aula, né? Essa aula é a continuação de equações de segundo grau especiais, outras formas de como aparecer a equação de segundo grau. E nesse caso que a gente vai tratar é a equações biquadradas, tá? Então, nós veremos hoje as equações biquadradas, tá? Então, qual é a primeira coisa que a gente tem que lembrar? Nós temos que lembrar que x ao que a elevado a m elevado a n, você realiza aqui um processo de multiplicação entre os expoentes. Então, nós temos como resultado a m vezes n, certo? Da mesma forma que isso se torna isso, isto, o lado direito, pode se tornar o lado esquerdo, ok? Então, por exemplo, 7 elevado à quarta potência é a mesma coisa que 7, 2 vezes 2. E por sua vez eu posso fazer isso aqui, ó. Entenderam a ideia? Então eu posso fazer esse processo aqui. Então, o que a gente vai fazer então com... Então, como se trata... O que é uma equação biquadrada? Uma equação biquadrada nada mais é que uma equação de quarto grau, tá? Onde você não tem a presença do x elevado ao cubo e nem do x elevado a 1. Então, exemplo. Agora vamos lá para a matéria em si. X à quarta menos 13x elevado ao quadrado mais 36 igual a zero. Ó, reparem, eu não tenho x elevado ao cubo e não tenho x elevado a 1. Eu tenho esse formato aqui. Certo? Então, o que nós temos que fazer aqui? A primeira coisa que você tem que pensar é que x elevado à quarta potência, quando eu tenho essa situação, e somente nessa situação eu posso resolver, eu posso fazer o que eu vou fazer agora, quando eu tenho x elevado à quarta potência, nada mais é que x elevado ao quadrado, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma troca do x elevado à quarta potência para x elevado ao quadrado. Então, qual é o resultado? X ao quadrado menos 13. Eu só substituir o x à quarta por isso aqui. X ao quadrado continua. Mais 36. Ok? Tudo isso igual a zero. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou trocar x ao quadrado por uma letra qualquer. Aí você escolhe. Pode escolher. Normalmente é escolhido uma letra que não seja ABC, para não confundir com os coeficientes, tá? Então, eu vou utilizar aqui o y, que já é de praxe. Tudo bem? Então, vamos trocar agora x² por y. Então, no lugar do x² eu coloco y. Então, reparem aqui que esse 2 aqui ele não vai sair. O que vai sair é essa expressão aqui, ó. Então, qual é a expressão que nós teremos? Nós teremos y², certo? Menos 13y mais 36, igual a zero. Só que não esqueçam que x² é igual a y. Já já a gente volta nesse aqui. Então vamos lá. Agora eu tenho que resolver essa equação aqui. Então eu coloco delta igual b² menos 13 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 36. Certo? E resolvo. Delta é igual a 169 menos 4 vezes 1 vezes 36, que dá 144. E o resultado dessa subtração dá 25. Então, agora eu vou encontrar o y. Y iria igual a menos b, então menos 13, mais ou menos raiz quadrada de 25
sobre 2 vezes o A, que é 1. Certo? Então, aqui eu tenho menos com menos dá mais, 13, mais ou menos. Continua, a raiz quadrada de 25 é 5. Às vezes vai dar para tirar, às vezes não vai dar para tirar. Então, você fatora quando você não consegue tirar a raiz quadrada. 2 vezes 1, 2. Então, eu terei y1 igual 13 mais 5 sobre 2, que é igual a 13 com 5, 18, dividido por 2, 9. E eu terei y2 igual 13 menos 5 dividido por 2. 13 menos 5, 8 dividido por 2, 4. Então, só que eu achei y e y2, eu não achei o x. O que eu sei? Eu sei que x ao quadrado é igual a y, certo? Como é que eu faço para tirar esse quadrado do x? Eu tiro a raiz quadrada dos dois lados. Quando eu tiro a raiz quadrada dos dois lados, eu vou estar tirando a raiz quadrada de y. Então, eu tenho que lembrar de uma coisa fundamental, que quando eu tiro a raiz quadrada, eu gero dois valores, um positivo e um negativo. Guarde isso. Vamos substituir agora. Então, o que eu quero calcular aqui? Eu quero calcular, vou substituir o y1 aqui no lugar. Então, eu tenho x igual mais ou menos raiz quadrada de 9. Então, eu vou ter x1 igual a 3, x2 igual a menos 3. Certo? Fácil, né? Agora o próximo. X, porque eu só substituí y1. Agora eu vou substituir y2. Mais ou menos raiz quadrada de 4. Então eu vou ter x1, desculpa, x3. Porque lembra que é uma equação de quarto grau? Então ele terá 4 raízes. Então eu tenho mais 2. Vou colocar o maisinho aqui. E aqui eu tenho x4 igual a menos 2. 4 raízes. Certo? O processo é o mesmo em todos os casos. Tá? Vamos para mais um exemplo. Temos aqui essa equação de quarto grau. Então, eu vou ter que ter 4 raízes. Vamos lá. Mesmo processo. X ao quadrado é igual a y. Então, sendo assim, isso aqui, como x ao quadrado é igual a y, então x à quarta vai ser igual a y ao quadrado. Certo? Então, eu substituo. Então, vai ficar y ao quadrado, eu elevei ao quadrado dos dois lados, tá? Se você levar ao quadrado aqui e levar ao quadrado aqui, gera isso. É a mesma explicação do exercício anterior. Qualquer coisa, dá uma volta, verifica que é o mesmo processo. Eu só falei de outra forma aqui. Então, aqui é um 4. Então, vamos lá. Menos 6y mais 8 igual a 0. Vamos calcular o delta, porque é a equação do segundo grau. Então, delta é igual a b ao quadrado. Então, menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 8. Então, delta é igual a 36. 4 vezes 1 dá 4, vezes 8, 32. Menos 32. Isso dá 4. Aproveitar aqui, ó, e resolver aqui. Então, eu tenho y igual a menos b. Então, o b é menos 6. Então, vai ficar menos 6. Opa! 6. Mais ou menos raiz quadrada de 4 sobre 2 vezes o a, que é 1. Então, eu tenho y igual a 6 mais ou menos 2 sobre 2. Certo? Então, eu tenho y1 igual a 6 mais 2. Vou fazer direto, tá? 6 mais 2, 8, dividido por 2, 4. y2, 6 menos 2, 4, dividido por 2, 2. Então, agora a gente vai encontrar o valor do x, porque o meu objetivo aqui não é encontrar o valor do y. Então, encontrando o valor do x, lembra que y1 deu 4 e y2 deu 2, tá? O que eu sei? Eu sei que x ao quadrado é igual a y. Então, tira a raiz quadrada dos dois lados, eu concluo que
x é igual a mais ou menos raiz quadrada de y. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, eu vou calcular com y valendo 4. Então, eu vou ter mais ou menos raiz quadrada de 4. Eu vou ter x1 igual a 2 positivo, x2 igual a menos 2 positivo. Certo? Porque tanto 2 ao quadrado dá 4, quanto menos 2 ao quadrado dá 4. Esse vezes esse dá 4. Esse vezes esse dá 4. Isso é tirar a raiz quadrada, certo? Continuando. Agora o próximo. Mais ou menos raiz quadrada de 2. Eu consigo tirar a raiz quadrada de 2? Não, não dá, é um número irracional. Então, x3 vai ser a raiz quadrada de 2 positiva e x4 vai ser menos a raiz quadrada de 2 positiva. Então, aqui eu só expresso separando esse mais e menos aqui, certo? 4 raízes. Como eu disse para vocês, nem sempre as raízes serão números inteiros ou fracionários. E pode aparecer números irracionais, tá? Como raiz quadrada de 2. Tá? Continuando, vai aparecer agora na imagem na tela um exercício que a gente vai fazer agora, envolvendo área, tá? Porque eu acho importante, cai muito em vestibulinhos e até em vestibulares, tá? Então, vamos lá. Você tem, basicamente, duas áreas. Ele dá um enunciado. Gustavo gosta de colar adesivos em vidros. Entre os temas desses adesivos, os preferidos são os esportivos. Tá, ele só dá uma introdução genérica. Em casa, ele utiliza duas janelas para suas colagens. A seguir, temos as representações delas. Aí vocês estão vendo o desenho. E aí ele fala: sabendo-se que as áreas das duas janelas são equivalentes, a equação algébrica que representa essa igualdade pode ser representada por... Então, além de calcular, a gente dar a equação algébrica, eu vou calcular também o valor das raízes, tá? Então, vamos lá. O desenho é este daqui. E nós temos que ele diz que as áreas são equivalentes. Logo, a área da janela 1 é igual à área da janela 2. Aí você tem que calcular. Você tem que calcular a área. A área de retângulo é base vezes altura. Ou altura vezes base. A ordem dos fatores não altera o produto. Então eu vou fazer esse vezes esse. Tá? Ou 2 vezes o de baixo. Então, 2, vou colocar 2 primeiro, porque aí eu consigo fazer a distributividade da esquerda para a direita. 5x ao quadrado menos 4,5. Isso é igual a x ao quadrado vezes x ao quadrado. Certo? Então, resolvendo, fazendo a distributividade aqui, nós temos esse vezes esse vezes esse. 2 vezes 5x ao quadrado dá 10x ao quadrado menos 9 igual x ao quadrado vezes x ao quadrado, tem a mesma base, somos expoentes. X elevado à quarta, certo? Então agora é só resolver isso aqui. Passa tudo para o lado direito. Então eu fico com 0 igual a x à quarta menos 10x ao quadrado mais 9. Aí você pode dar um pause e tentar resolver sozinho. Ok? Então vamos lá. Para quem tentou resolver, as respostas das raízes são 3, menos 3, 1 e menos 1. Se você acertou, meus parabéns. Se você não acertou, vamos lá. Então, primeira coisa, eu chamo x ao quadrado de y. Então, isso implica que x à quarta vai ser y ao quadrado, certo? Porque eu levo ao quadrado dos dois lados. Da mesma forma que eu posso tirar a raiz quadrada, eu posso elevar também. Então, aqui, nós temos que esse aqui é esse. Então,
eu só vou... Se 0 é igual a isso, então eu posso colocar um 0 do lado direito, tá, gente? É uma igualdade. E se esse é igual a esse é igual a esse. Tá? Então, nós teremos aqui y. Estou substituindo x² por y². Menos 10y, porque x² é y. Mais 9 igual a 0. Aí eu calculo delta. Calculando o delta, você vai chegar a 64, tá? Já vou colocar o resultado do delta, porque é o mesmo processo. B² menos 4 vezes A vezes C. Calculado, você vai calcular agora o valor do y. O valor do y será menos b, então vai ficar menos 10, mais ou menos raiz quadrada de 64 sobre 2 vezes o a, que é 1. Então eu vou ter aqui, isso aqui igual a 10, mais ou menos 8 sobre 2. Então y1 é igual a 10 mais 8 dividido por 2. Isso é igual a 18 dividido por 2, dá 9. O próximo, y2, é igual a 10 menos 8 dividido por 2. Isso dá 2 dividido por 2, dá 1. Ok? O que eu sei? Eu sei essa relação aqui, certo? Então, para calcular x, eu substituo os valores de y que eu encontrei. Então, mais ou menos, raiz quadrada de 9. Então, eu tenho x1 igual a positivo da raiz quadrada de 9, dá 3. x2, negativo, raiz quadrada de 9. Então, menos 3. Próximo, x mais ou menos, certo? Raiz quadrada de 1. Então, eu terei x3 igual a 1 positivo e x4 igual a menos 1 positivo. Ah, outra coisa, caso eu queira colocar em ordem crescente ou decrescente, eu teria que colocar o primeiro aqui é o menos 3, depois o menos 1, 1 e 3. Eu posso usar esses valores na resolução do problema? Eu posso. Porque no caso aqui, o x está elevado ao quadrado. Então, qualquer número que eu pegar e elevar ao quadrado aqui, seja positivo ou negativo, vai ficar positivo, certo? E aí, esse número aqui vai dar um resultado que é coerente, tá? É isso, gente. Façam os exercícios e até a próxima aula. Tchau!